Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, dê vitória na vida de vocês. Hoje a gente vai entrar na palavra aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 1 em diante. A cura de um paralítico de Betesda. Diz assim: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, lá próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos esperando o movimentar das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra que havia um homem ali há 38 anos, paralítico. Este homem, mesmo antes que Jesus nascesse, este homem estava ali nessas condições há 38 anos. Mesmo antes de Jesus nascer. De acordo com Lucas 3,23, Jesus tinha quase 30 anos quando iniciou seu ministério. Certamente Deus queria que este homem conhecesse Jesus. Todo esse fato afirma que Jesus não foi ao tanque de Betesda para realizar uma reunião de cura em massa. Ele havia escolhido curar apenas um entre muitos. Meus irmãos, entre muitas pessoas neste mundo, Jesus escolheu se revelar a você. Você acredita que Ele escolheu você para receber a cura? Que Ele escolheu você para receber uma nova vida? Eu creio que em Jeremias 1,5, vamos aqui para Jeremias 1,5. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. E em Efésios 1,4, vamos lá para o livro de Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Meus irmãos, não sei porque Jesus se deu ao trabalho de perguntar a esse homem se ele queria ficar curado, se ele queria receber a cura. Afinal, qualquer pessoa que fica paralisada e deitada em uma esteira por 38 anos, qualquer um ficaria alegre, pularia de alegria. De receber a oportunidade de ser curado. Mas o nosso foco não é a pergunta que Jesus perguntou para esse paralítico, para esse homem.
Porque o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. E quando estou tentando entrar na água, outra pessoa desce no meu lugar. Meus irmãos, no evangélico encontramos várias pessoas que não tinham fé. Mateus, lá no versículo 8, 26. Mateus capítulo 14, 31. E Mateus capítulo 16, o 8. E Marcos 9, 19. Estes homens, no entanto, tinham fé. O problema é que a sua fé era condicional de acordo com a sua pessoa. Na verdade, eles, meus irmãos, na verdade, quando Jesus chegou ali com ele, ele achava que Jesus ia pegar ele e colocar no tanque. Que na próxima vez que a água fosse agitada, ele pudesse entrar. Mas o modo de operar de Jesus era diferente. A sua resposta foi dizer para aquele homem: levanta-te, pega tua esteira e ande. Você quer ser curado? O tanque de Betesda, meus irmãos, foi um lugar onde Jesus curou um homem doente há 38 anos. Muitas pessoas esperavam por um milagre na água no tanque, mas Jesus curou um paralítico apenas com a sua palavra. O poder não estava no tanque de Betesda, mas sim em Deus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grandes números de pessoas doentes, inválidas, paralíticos, mancos. E ele esperava uma movimentação da água. E dessa vez, quando descia um anjo e agitava a água, o primeiro que entrasse no tanque, depois de ser agitada, era curado de qualquer doença. O tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Provavelmente foi devido à busca de números de doentes pela cura e a misericórdia nesse lugar. Seria assim um lugar da graça de Deus que mostrava o favor ao povo, dando essa virtude através daquela água? Ou um lugar de que Jesus mostrava que ele próprio era a fonte de cura e misericórdia para todos que crescem nele? Essa piscina provavelmente era usada para nados, mergulho ou banho, mas se tornou famosa pela crença que ocasionalmente o anjo agitava a água. Quando isso acontecia, a primeira pessoa que entrasse na água ficaria curado de qualquer doença que tivesse. Por causa desses milagres, muitos doentes ficavam junto ao tanque, aguardando a oportunidade de serem curados. Esse tanque, meus irmãos, de água possuía 5 pórticos, varandas, em volta, onde os doentes, pessoas em sofrimento, ficavam aguardando uma oportunidade para ser curado. Esse tanque ficava localizado em Jerusalém, no edifício próximo à Porta das Ovelhas, também mencionada em Neemias 3, versículo 32, e Neemias 12, versículo 39. Esse portão ficava a norte do templo. Alguns estudiosos consideram que havia 2 piscinas nas proximidades do templo. Um tanque superior, lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 17, no lado oriente, a outra mais a oeste, uma piscina seria o tanque de Betesda, próximo à Porta das Ovelhas, e a outra seria o tanque de Siloé, junto ao jardim, Neemias 3,15. Ambos estariam ligados a uma fonte de água intermitente que alimentava esse reservatório artificiais.
Em outros episódios em que Jesus curou um homem cego de nascença, ele mandou se lavar no tanque de Siloé. Em João 9, versículo 7. E ambos os casos não foi o poder medicinal das águas que possibilitou a cura, mas o poder da palavra de Deus. Não se sabe muito acerca desse homem, nem mesmo qual é o seu nome. A Bíblia apenas diz que ele era um homem enfermo que sofria 38 anos. Não sabe também que doença ele tinha, mas geralmente é considerado como um paralítico, porque não conseguia se mover e nem ajudar, e também porque ficava ali deitado num leito. Esse homem não teve muitas oportunidades até ali. Provavelmente, quando a água era agitada, ele não tinha ninguém que colocasse no tanque e sozinho nunca conseguia. O primeiro que chegava mergulhava. Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? E o paralítico respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, e quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Este homem não tinha capacidade física para fazer quase nada. Talvez já tivesse tentado algumas alternativas, mas agora vivia ali parado e doente. Quem sabe até já tivesse se conformado com essa situação depois de quase 4 décadas sem que pudesse ver alguma melhora. Provavelmente ali, paralisado, aquele homem não tivesse ainda ouvido falar sobre Jesus e por isso ainda nem cresce nele. A sua mente estava fixada nas inúmeras vezes que fracassou na tentativa de alcançar a cura, na tentativa de chegar até as águas, quando se mexia. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Quando Jesus lhe perguntou se ele queria ser curado, o paralítico explicou a sua situação. Era uma vítima paralisada dentro de seus limites, dentro da sua própria vida. Assim também muitos de nós podemos estar paralisados emocionalmente, profissionalmente, espiritualmente, lamentando não receber ajuda. E até justificamos nosso sofrimento por falha alheia. Mas essa não é a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Aquele homem, além de paralisado, também era solitário. Mesmo que tivesse família ou alguém que ajudasse com sustento, levando e buscando no tanque, provavelmente não poderia contar com a ajuda de alguém 100%. No tempo que ninguém mais deixaria seus afazeres para estar ali, à espera do movimento das águas. O fato é que aquele homem arranjou uma triste desculpa para responder à pergunta de Jesus. E ele não estava atento à possibilidade de mudança, mas estava focado em sua solidão, sofrimento, no seu passado. O seu passado estava presente demais para deixá-los. E muitas pessoas arranjam desculpa para não sair das suas condições. E acabam por rejeitarem a cura com medo de desiludirem novamente. Então Jesus disse: levanta-te, pegue o seu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. Pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Aquele homem, meus irmãos, ele não conhecia Jesus. Aquele homem, ele vivia ali, era levado, deixava ali. Ninguém sabe se levavam e tiravam ele todo dia ou se ele ficava ali durante dias. Ali não se sabe se realmente alguns estudiosos afirmam que aquele tanque, alguns dizem que não era anjo, alguns estudiosos dizem que não era anjo, sim, era uma crença que eles tinham ali. Outros estudiosos afirmam que era uma seita de algum deus pagão que entrava ali e curava.
Porque muitas daquelas pessoas ali cultuavam outros deuses. E aquele homem estava ali há 38 anos e não conhecia Jesus. Antes de Jesus nascer, ele já era paralítico. Talvez hoje você está aí com essa situação na sua vida, com essa enfermidade, tirando as suas forças, tirando a sua alegria, tirando o seu autoestima, porque você olha, você não vê solução. Talvez você não está compreendendo porque isso aconteceu com você. Você não está entendendo porque tudo isso está passando na sua vida. Talvez você olha, você diz, acabou. Não vou mais lutar. Não vou mais esperar a água se mexer. Não vou mais me esforçar. Vou ficar conformado com essa situação, vou aceitar e esperar que o fim chegue. Talvez na sua cabeça está passando um filme, talvez na sua cabeça está passando uma novela da sua vida. Talvez você se pergunta por que isso aconteceu. Talvez você se pergunta por que tantas pessoas que estão aí ruins. Isso aconteceu com você? Talvez você se pergunte onde é que Jesus está. Talvez você está se perguntando que agora que você ia começar a viver e você acaba recebendo notícia dessa enfermidade sobre a sua vida, sobre... Mais uma coisa eu quero te dizer, meus irmãos. Aquelas pessoas vão dizer para você que não tem mais jeito. Aquelas pessoas vão dizer para você que você tem que se conformar e aprender a lidar com a situação, aprender a trabalhar a sua mente para o que vai vir daqui para frente e aceitar a nova realidade da sua vida. Talvez passa situações na sua cabeça que você pensa até dar um fim nisso tudo. Porque você nunca passou por uma experiência dessa. Talvez hoje até para você crer com essa situação toda tá difícil, porque você nunca se deparou com uma situação tão difícil dessa. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, mesmo que você não consiga ir até Ele, Ele vai até você. Mesmo com você, muitos dizem que a gente tem que ter fé. Mas uma coisa eu quero dizer para você, mesmo você com poucas forças, mesmo você com pouca fé devido às lutas do dia a dia e situações que apareceram na sua vida, o Senhor, Ele opera, mesmo você não tendo fé, para que o nome dEle seja glorificado e para que muitos vejam o que Deus fez na sua vida. Porque aqui a gente vai encontrar pessoas que não tinham fé. Em Mateus capítulo 8, versículo 26. Mateus capítulo 14, versículo 31. E Mateus capítulo 16, versículo 8. E Marcos capítulo 9, versículo 19. Talvez hoje você se pergunta por que aquele homem estava paralítico há 38 anos. Porque o operar do Senhor é diferente, não é do nosso jeito. É porque a gente como ser humano, a gente quer entender o trabalhar de Deus, mas a gente não vai entender, porque a nossa mente é limitada.
A gente não vai conseguir entender os mistérios do Senhor, o agir de Deus. A gente não vai entender as coisas espirituais, porque a nossa mente é limitada. Mas aquele homem, meus irmãos, ele estava ali para que o nome do Senhor seja exaltado. Para que hoje eu e você olhe para essa palavra, mesmo que a gente esteja que nem esse homem do tanque, já conformado com a situação. Mas eu quero dizer para você hoje, que Jesus ele chega até você, ele opera o milagre, para mostrar para você que ele é com você, para mostrar para você que ele é na sua vida. Aquele homem estava ali paralítico há 38 anos. Antes de Jesus nascer. São 38 anos, meus irmãos, quase 4 décadas. E não tinha ninguém para colocar ele ali na beira do tanque, para ficar com ele ali esperando. Olha, quando chegar, quando o anjo descer, a gente vai ficar aqui de prontidão e vai te colocar na água. Mas não tinha ninguém, sabe por quê? Porque quem nunca vai lhe abandonar é Jesus. Muitos vão te deixar de lado. Muitos vão te deixar só com o seu problema. Muitos vão virar a costa para você, só vão te largar ali. Vai ter algumas pessoas que vão até orar por você, mas não vai estar lá com você. Mas Jesus, ele não abandona. Jesus, ele chega no momento certo, na hora certa nas nossas vidas e nos entrega a cura. Porque talvez você está passando por esse problema, você está desacreditado, até nas profecias que você recebeu, até nas palavras que você recebeu sobre a sua vida, as promessas que você recebeu de Deus sobre a sua vida, e você não está entendendo por que isso está acontecendo. Porque o nome dele vai ser glorificado. Através de você, vai aumentar a fé de muitas pessoas que estão desacreditadas. Porque é necessário que você passe por situações para que as pessoas venham a crer em Deus. Paulo passou por muitas situações. A cobra picou Paulo, mas o Senhor era na vida de Paulo. Jeremias foi jogado na cisterna. É necessário passar por situações para que o nome dele venha a ser glorificado. Talvez você não está entendendo. Talvez se eu dizer para você, minha irmã, creia, meu irmão, creia mais, você vai dizer, meu irmão, está difícil. E realmente é difícil. Porque o Senhor, a gente tem que crer para ver e não ver para crer. Aquele paralítico, meus irmãos, ele não tinha como se deslocar até aquela água. E ele não conhecia Jesus. Talvez aquele tanque ali foi alguma forma que Deus colocou para curar aquelas pessoas. Mas hoje eu quero te dizer que você não precisa mais ficar esperando a água se mexer. Mas ore e peça para Deus. Porque a partir do momento que você orar, o Senhor ele vai entrar na sua vida. Mesmo sem força. Porque lá no livro de Apocalipse 3:8, Jesus nos ensina que mesmo tendo poucas forças, não negar o nome dele. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela com pouca força, ela não olhou para a dificuldade, ela
foi até Jesus. O que eu quero te dizer é, meu irmão, mesmo com pouca força, não deixe de buscar Deus. Mesmo que na sua cabeça o inimigo venha colocar flecha dizendo, olha, larga tudo isso, aproveita. Aproveita a tua vida enquanto tu ainda pode fazer alguma coisa. Mesmo que o inimigo diga na sua cabeça, fala para você, olha, larga esse teu Deus, porque olha a situação que tu tá. Aproveita para fazer tudo aquilo enquanto tu pode, porque teus dias estão contados. Mesmo que o médico diga para você que te dá um diagnóstico, que você já olha lá, não vê mais expectativa, mas a última palavra é do Senhor. Porque quem criou o homem foi Deus. Quem colocou cada órgão no seu corpo foi Deus. Quem criou cada parte do nosso corpo foi Deus. Ele é o médico dos médicos. Ele é o único que opera sem deixar cicatriz. Ele é o único que opera sem usar bisturi. E é o único que cura sem deixar lesões. Quando ele cura 100%. O médico ele pode até operar e curar, mas não fica 100%. E Jesus entrou ali, Jesus foi até ele. Porque Jesus já via o sofrimento daquele homem. E Jesus foi até ele. Talvez você se encontre aí sem condições de ir até Jesus. Mesmo sem força. Você quer orar e você não tem força. Quando você abre a boca para orar, você já bate a tristeza, você para. Mas eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos. Jesus vai até você. Ele vai lhe dar cura, vai entregar cura na sua vida. E você vai dar culto de ação de graça, você vai adorar, você vai glorificar o nome dele, você vai dar testemunho sobre o que Deus fez na sua vida. Eu não sei como está a sua vida hoje. Talvez hoje você está aí triste, solitário. Porque aquele homem, ele não era só paralítico, mas ele era também solitário. Ele viveu uma solidão. Mesmo que tivesse família, porque muitas vezes tem pessoas ao nosso redor, mas a gente se sente só. Porque vão ter pessoas ao seu lado, mas que não vão estar com você 100%. Mas o que eu quero dizer para você hoje, não desanima. Deus ele tem uma nova história para você. Esse decreto, esse cenário vai passar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Esse sofrimento, essa solidão vai ficar no passado. Não arranja desculpa para ficar nessas condições. Busca o Senhor porque você não vai se decepcionar. Busca a Deus porque você não vai se iludir. Busca Ele, que Ele vai entrar com a solução na sua vida. Porque Jesus, Ele não só cura, mas Ele traz a paz de espírito. Ele apaga toda tristeza, Ele apaga toda mágoa, Ele apaga todo o sofrimento. Porque Jesus, Ele provou
ter o poder para restaurar a saúde daquele paralítico. E sem nada para merecer. Aquele homem recebeu a misericórdia de Deus. Cristo transformou aquela vida. O paralítico ficou curado e saiu andando. Ele não esperava que por uma palavra de Jesus, somente uma palavra, ele ficasse curado. Mas é assim que Deus faz. Porque Jesus ele não precisava nem ir até lá para curar aquele homem. Porque o servo do centurião, Jesus não precisou nem ir lá. Jesus ele sabe as suas condições. E não vai precisar. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, não é fácil. Porque o trabalho de Deus a gente não entende. Talvez você está triste hoje aí, talvez você está nessa situação cabisbaixo, você já não sabe o que fazer. Talvez você está se perguntando por que tudo isso aconteceu. Por que tudo isso está acontecendo com você? Talvez hoje você está se perguntando, Senhor, onde é que o Senhor está? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que isso entrou na sua vida, sendo que você não faz mal para ninguém? Tudo que você quer é fazer a obra, viver a sua vida, sendo que você não sai e ataca ninguém, não entra na vida de ninguém. E você se pergunta por que isso, essa enfermidade, essa situação está na sua vida. Sendo que Deus prometeu algo diferente para você. Sendo que as promessas de Deus era outra para você. E o cenário está totalmente diferente do que Deus lhe prometeu, que Deus falou através de profeta. Mas Jesus ele opera de forma diferente. Jesus ele opera para que o nome dele seja glorificado. O agir dele. Porque tem momento que a gente quer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Momento que a gente quer botar Deus numa caixinha e achando que Deus não pode nos curar, que não pode transformar esse cenário, que não pode mudar esse decreto que entrou na nossa vida. Talvez a gente fique se perguntando, querendo entender as coisas de Deus, o agir de Deus, mas a gente não vai entender. Mas o que eu quero dizer para você hoje, não desista, não desanima. Eu sei que não é fácil. Eu sei que essa luta que você está passando não é fácil. Talvez passa muita pensamento na sua cabeça. Talvez pensamento de dar um fim, acabar logo com tudo isso. Porque você não quer viver na dependência de ninguém. E você se pergunta, acabou tudo, já foi, não tem mais condições, não tenho mais força. Você se pergunta, e agora? Mas é necessário, meus irmãos, a gente passar por situações para que a gente possa ajudar outras pessoas. Talvez hoje você está nessa situação, mas Deus vai lhe usar para usar pessoas mais lá na frente. E através de você,
Através do seu testemunho, pessoas vão ser ajudadas mais lá na frente. Olha para os antigos profetas, os apóstolos, e hoje a gente toma isso para nos ajudar. Que nem esse paralítico do tanque, ele precisou ficar 38 anos ali, para que hoje a gente venha olhar para essa palavra do Senhor e saber que Deus, Ele pode tudo. O Senhor, Ele operou mais de 34 milagres, fora aqueles que não tem na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Cafarnaum, o paralítico do tanque de Betesda, o cego de Jericó, a mulher encurvada, Lázaro, a ressurreição de Lázaro, morto 4 dias, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o homem da mão mirrada, os 10 leprosos. Mas o que eu quero dizer para você, que nada para Deus é impossível. Ele é o único que no seu momento difícil Ele vai segurar sua mão. Mesmo você com poucas forças, mesmo você olhando para o cenário e dizer que não tem mais jeito. Porque eu não vou dizer para você, não, meu irmão, você tem que crer. Porque Deus, Ele opera mesmo a gente sem crer. Muito diz que Deus só opera quando a gente crê. Não, Deus, Ele opera porque o nome dEle tem que ser glorificado. Porque quando você for dar seu testemunho, você vai falar, meu irmão, eu estava sem força. Eu não acreditava mais em nada. Mas mesmo eu sem acreditar, o Senhor mostrou que Ele é Deus sobre a minha vida, que Ele opera. Porque o nome dEle vai ser glorificado, o nome dEle vai ser glorificado. Não desista, não pare. Porque no mundo a gente vai ter aflições. Mas o Senhor diz, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para que o meu nome venha a ser glorificado. Porque como muitos profetas meus passaram por situação difícil, os meus discípulos passaram por situação difícil, é necessário que você passe para que outras pessoas venham saber que eu sou contigo, que eu sou na vida deles. O Senhor vai até você, meu irmão. Talvez você não tenha força nem para ir para a igreja. Talvez você não tenha mais nem força nem para sair desse quarto que você está. Talvez você não quer mais nem se alimentar. Talvez você já quer dar um fim nisso tudo e esperar. Porque para você acha que acabou. Mas não acabou. Deus, Ele tem muito para fazer na sua vida. Deus, Ele tem um operar muito grande na sua vida. A sua caminhada não terminou ainda. Porque o Senhor, Ele não investiu tanto em você para que hoje venha separado. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Porque aquele que começou a boa obra,
Ele te sustenta até o fim, porque ainda não terminou. Os planos dele na sua vida estão apenas começando, mas é necessário passar por luta, passar por situações. Mas que hoje não desanima. Que nem aquele paralítico, ele já estava só contando as tentativas de chegar até o tanque, até as águas. E ali ele só estava esperando mesmo a morte, porque ele já não via mais expectativa. Porque não era 38 dias, não era 38 meses, era 38 anos tentando. Mas uma coisa eu digo para você: nada para Deus é impossível. Tem situações na nossa vida que a gente não vai entender. Porque muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. E Deus vai mostrar para você que Ele não vive numa caixinha. Que Ele é aquele que criou o céu e criou a terra. É aquele que faz o cego ver, o paralítico andar. O mudo falar, o surdo ouvir. Ele é aquele que Ele opera o milagre. Deus abençoe a cada um de vocês.